Continuando, para diversos autores, a política pública ela precisa considerar uma política de redistribuição econômica material, redistribuição de recursos nos nossos países, pela busca de uma igualdade econômica. Também o reconhecimento da diversidade cultural dos nossos povos. Isso seria uma política pública baseada no princípio de paridade de participação. E assim a gente daria condição para que todos interagissem como pares. Para isso, a gente precisa distribuir recursos materiais e lutar contra os modelos institucionalizados que não são pluriculturais. Aqui no Brasil, né, na América Latina como um todo, nós assistimos hoje políticas que tratam necessariamente da promoção de igualdade racial. Elas têm três naturezas: políticas de ações afirmativas, de ações valorativas e de ações repressivas. Quem são as políticas de ações afirmativas no bojo da política pública? São definidas como medidas redistributivas que visam alocar bens para grupos específicos, isto é, aqueles que foram discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica e cultural passada ou ainda que reverbere no presente. Essas políticas, as ações afirmativas, visam mitigar desigualdades e que, não raro, atendem reivindicações que são coletivas, tal como a distribuição de terras para quilombolas no meu país, de moradias para a população sem teto, medidas de proteção a estilo de vidas ameaçados e políticas de identidade, tal como políticas de proteção indígena. A gente precisa reafirmar que alunos egressos de escola pública, hoje, são os maiores beneficiários da onda de política de ação afirmativa que atingiu a Universidade Brasileira desde 2002, seguidos por pretos e pardos e por indígenas. As políticas de ações afirmativas também são uma maneira de garantir oportunidade de acesso a grupos discriminados, ampliando suas participações em diferentes setores da vida econômica, política, institucional, cultural e social. Essas políticas, essas ações afirmativas, elas se caracterizam por serem temporárias e por serem focalizadas no grupo discriminado, com vistas a reverter um quadro histórico de discriminação e exclusão, tal como cotas nas universidades, vagas de empregos nos concursos públicos, enfim. Bem, uma ação afirmativa é um programa ou medida especial adotada e orientada pelo Estado ou por organizações privadas que objetivem a correção de desigualdade e a promoção da igualdade de condições. Ainda, essas têm o objetivo de promover a representação de certos grupos e pessoas, geralmente nas áreas do trabalho, cultura, educação, redistribuindo assim as oportunidades. Um dos maiores exemplos são as políticas de cotas ou acréscimos de vagas. Sistemas de cotas vão estipular uma quantidade de vagas a serem reservadas para o público-alvo do programa. Já o sistema de acréscimos de vaga pode acrescer vagas nos cursos e reservar essas vagas para candidatos desprivilegiados. O que são ações repressivas ainda, que podem compor o quadro da política pública de um país? Ações repressivas têm por objetivo enfrentar e combater atos discriminatórios através da legislação criminal. Aqui no meu país, racismo é crime, ou seja, objeto de cumprimento de código penal. Mas poucas vezes a gente vê isso acontecer de fato e o racismo passa a ser enquadrado como injúria racial. Políticas de ações valorativas, elas, por sua vez, têm o desígnio de combater estereótipos negativos que foram construídos histórica, socialmente, culturalmente. São ações que visam valorizar pluralidade étnica. O caráter dessas ações é permanente, não é focalizado como as ações afirmativas. O objetivo é atingir toda a população, identificando e fortalecendo a diversidade étnica cultural, tal como a Lei 10.639, que mudou a Lei Maior da Educação aqui no Brasil e que obriga todas as instituições de ensino, privadas ou públicas, a incluírem nos seus currículos história e cultura africana e afro-brasileira.
essa é uma ação valorativa, com intuito valorativo identitário para a população negra no meu país. Nós temos também a Lei 11.645, do ano de 2008, que também integra a Lei Maior da Educação, que é a LDB, que inclui nos currículos oficiais das escolas de educação básica no meu país os conteúdos da cultura indígena, né? Também é uma ação valorativa. Nós temos políticas antidiscriminatórias, como ações afirmativas, que tentam coibir comportamentos e práticas que promovam a discriminação. A preferência pelas ações afirmativas é uma possível expressão de resistência de alguns setores da sociedade da América Latina e do Caribe em admitir modalidades específicas para recortes de grupos identitários, tal como a reserva de vagas para as cotas raciais, né? Ainda há quem advogue pela reserva pela cota social. Ora, mas a população pobre é a população negra por todo um histórico, né, de colonização do nosso país. Hoje, então, nós temos muitas experiências nos nossos países atreladas a essas implementações, as implementações de cotas, que são ações afirmativas disseminadas pelos nossos países a partir de iniciativas locais, como leis estaduais, deliberações de conselhos universitários, dão protagonismos para alguns grupos sociais, o movimento negro dos nossos países, e advogam por mitigar as inequidades existentes nos processos de admissão das universidades brasileiras, tornando esse corpo discente, o docente, mais representativo das características sociodemográficas das nossas populações. Parece haver, nesse momento, uma sensibilidade maior entre os membros das comunidades universitárias à questão da pobreza do que a desigualdade racial, o que resulta na opção pelos alunos da escola pública, tal como beneficiário dos programas. Um dos pontos mais explorados nessas controvérsias são os procedimentos de definição racial, né? Hoje, aqui no Brasil, nós temos as comissões de heteroidentificação, que são comissões que atestam por terceiro a sua autodeclaração. São comissões que têm tentado evitar as fraudes, né, para o acesso a essas políticas, o que deslegitimaria uma ação coletiva do movimento, mas também uma ação da nossa universidade como um todo e das populações negras ou indígenas, enfim, dos nossos países. Bem, eu gostaria então de pedir a vocês que, após assistirem essa videoaula e lerem a bibliografia indicada, que a gente possa ir lá para o fórum repartir as nossas experiências. Meu muito obrigada e bom curso a todos nós.